Muito bom dia a todos. Nessa quarta-feira, dia 23 de setembro. Interessante, uma quarta-feira que hoje é o primeiro dia da primavera, mas um dia friozinho, né? E é uma alegria poder mais uma vez estar nesse canal para compartilhar essa boa palavra que tanto tem nos edificado, tanto tem nos orientado. Meu nome é Valdir, você já me conhece, eu sou o discípulo de Jesus, congrego na igreja dele, na cidade de Guarulhos, no bairro dos Pimentas. E hoje, na realidade, eu tinha uma outra mensagem já prontinha para ser gravada. Mas hoje de manhã, na minha leitura diária, eu fui tão tocado por esse texto que eu li, que eu pensei, vou fazer desse texto assim a mensagem de hoje. Eu convido você a abrir sua Bíblia, né, em primeiro livro de Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10. Esse texto fala de Jabez. Aliás, até tem um livro, né, chamado A Oração de Jabez. Eu ainda não tive o privilégio de ler esse livro, mas me falaram que é muito bom. E de fato, o texto que eu li assim encheu meu coração de alegria, de esperança, me edificou. E eu pensei, por que não colocar esse texto? 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10, nós vamos lê-lo agora, diz o seguinte: Jabez foi o mais ilustre dos seus irmãos. A sua mãe deu-lhe o nome de Jabez, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo, ó, quem dera me abençoasse e expandisse o meu território. Que a tua mão esteja comigo. Preserva-me do mal, para que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. O texto de hoje me chamou muita atenção. O nome Jabez, que foi inclusive o nome que esse homem recebeu da sua própria mãe, significa dor, né? A palavra dor, no hebraico tem Jabez e dor estão assim intercalados. Então é como se o significado de Jabez fosse dor. E ele teve esse nome dado pela sua própria mãe porque o texto diz que ela sofreu muito no parto. Esse texto me lembra um pouquinho de Raquel, lá no livro de Gênesis, quando ela teve seu último filho, Benjamim, ela queria dar o nome de Benoni, filho da minha dor. E o Jacó que mudou para Benjamim. Então, no Velho Testamento, o nome tem muito a ver com a pessoa. É como se aquele nome fosse alguma coisa que teria a ver com a história da pessoa, com a personalidade da pessoa. É só lembrar Jacó, que ele, quando nasceu, ele estava segurando o calcanhar do irmão, como que querendo tomar o lugar do irmão. E o nome Jacó significa usurpador, enganador. Então, no Velho Testamento, a ideia de o nome tem muito a ver com o sentimento que os pais tinham em relação aos seus filhos. Então, parece que a família de Jabez, ou talvez a sua mãe, pensava, esse aí está destinado a sofrer, já que me fez sofrer tanto assim no seu parto. Mas o que chama a atenção nesse texto, que assim tanto me tocou, foi Jabez não aceitou aquela situação. Aquilo que a sua família, talvez, a sua própria mãe achava que seria a sua vida, Jabez não aceitou. Jabez, nesse sentido, ele foi um revoltado, um inconformado, mas um inconformado no bom sentido da palavra. Jabez não culpa sua mãe. Mãe, por que me deu esse nome? Ou talvez a maneira como a sua família sempre olhou como aquele que estava reservado para ser um perdedor, alguém que sofreria, né? Ele não fez isso. Mas o texto diz, e é isso que chama a atenção, diz, Jabez invocou o Deus de Israel. Jabez talvez sabia que ali não adiantava ele tentar convencer o contrário. Mas ele invocou o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, aquele que, segundo a Bíblia, é o pai de órfãos e juiz de viúvas. Lá no Salmo 68, versículo 5. Jabez levou sua causa ao Senhor dos Exércitos, aquele que a Bíblia chama que ele é o cuidador
e o protetor dos desamparados. Aliás, na Bíblia, Deus às vezes é chamado como aquele que é o vingador dos injustiçados, o protetor dos perseguidos. Lá no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 19, o apóstolo Paulo nos incentiva a não nos vingar, mas dar lugar à vingança para Deus, porque Deus é o vingador. E ali ele diz: a mim pertence a vingança. 1 Pedro capítulo 2, versículo 23, Jesus diz, a Bíblia diz que Pedro diz que Jesus, ele entregava-se àquele que julga retamente. Então, voltando a falar de Jabez, talvez ele sentisse que sua vida o estava limitando, que ele estava fadado a viver dores e fracassos, que não, parece que o destino dele era não ir além. Quando o texto diz que ele invocou a Deus no versículo 10, dizendo assim: ó, quem me dera me abençoasses e expandisses o meu território, é a ideia de, com o Senhor, eu posso ir além desses limites que a minha história, que começou com a mãe dele, inclusive, está colocando para mim. Ó Senhor, permita que isso não fique para mim, que a minha vida não seja de dor, limitada, mas que o Senhor possa me abençoar aí além disso. Ele também pediu ao Senhor, no versículo 10 ainda, ele pediu que a tua mão esteja comigo, preserve-me do mal, para que não me sobrevenha aflição. Que oração maravilhosa! De um coração talvez aflito, mas não aceitou aquela situação. Mas, por outro lado, ele não culpou as pessoas. Hoje em dia, quando sofremos, nós queremos achar um culpado. E o culpado, às vezes, a gente acha que é o vizinho, é o chefe, às vezes, mesmo em casa, é alguém da família. Não. Jabez levou as suas dores àquele que é o único capaz de entender nossas dores. É o único que tem poder para curar as nossas feridas. Feridas essas que às vezes vêm lá de trás. Talvez alguma coisa que você está vivendo hoje, que está te limitando, que você sente que parece que não consegue ir além. Talvez é lá atrás, talvez tenha a ver com a vida que você levou quando ainda era jovem, quando ainda era criança. Talvez você passou a vida inteira as pessoas não acreditando em você. Às vezes, crescemos, ouvindo frases do tipo: ah, você não consegue, conforme-se. Especialmente nós que viemos de uma classe assim menos favorecida, a gente muitas vezes cresce dizendo: conforme-se com esta vida. Isso é para você mesmo, você não consegue passar disso. Ou às vezes as pessoas falam, mas elas podem até não falar, mas às vezes elas agem dizendo: você nasceu para ser um perdedor. Entre outras mensagens. E Jabez, ele nos ensina a sermos revoltados, inconformados. Não revoltados no sentido, as pessoas se revoltam, às vezes caem nas drogas, às vezes caem na violência, às vezes caem na criminalidade. Não é esse tipo de revolta que eu estou falando hoje. É uma revolta em que nós levamos as nossas dores para aquele que é o Todo-Poderoso. E fazemos dele o nosso vingador. Contamos a ele, abrimos o nosso coração e contamos a ele aquilo que está acontecendo. O resultado, o texto começa dizendo, versículo 9. Primeiro, no finalzinho do versículo 10 diz: e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Eu tenho muitas experiências, muitas, de coisas que eu pedi para Deus, que eu achava que eram impossíveis. E eu pedi, e Deus deu. Quem viveu como eu vivi na década de 80 sabe que naquela época fazer vestibular era algo muito, fazer faculdade era algo muito difícil. Era somente para as pessoas lá de cima, era só para os ricos. Como alguém que não é rico ia? E eu pedi para Deus. E graças a Deus foi algo que ele me deu. Então, o versículo
9 diz: Jabes foi o mais ilustre dos seus irmãos. Talvez Jabes tenha sido o mais ilustre dos seus irmãos, porque talvez tenha sido o único que não se conformou com aquela situação. Mas também ele se revoltou, mas ele não se revoltou de uma maneira indevida, como eu falei, que é a maneira em que nós culpamos as pessoas, jogamos a culpa nos outros. Tem muitas pessoas que infelizmente entram na criminalidade como uma revolta pelo sistema, por não se conformarem com aquela situação. Não, Jabes hoje nos ensina o bom inconformismo, a boa revolta, que é a revolta que nos leva aos braços de Deus, e inclusive receber dele a orientação para sairmos daquela situação. Eu confesso que falando da minha vida, eu identifiquei-me muito com Jabes. Para quem não me conhece, eu sou de uma família de 10 filhos. Mas desses 10 filhos, eu fui o quinto e o primeiro a sobreviver. Os meus pais lá no Nordeste, com muita dificuldade assim sanitária, a vida que eles viviam, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto filho nasceram, mas logo morreram com poucos meses de vida. Eu fui o primeiro, por isso que eu sou inclusive o mais velho. E mesmo assim, os meus pais tiveram 10 filhos e somente 4 conseguiram assim sobreviver. Então, uma família em que 10 sobrevive 4. Uma família pobre, uma família de negros, uma família nordestina. Nós viemos para São Paulo no final da década de 70, fugindo da seca que estava assim castigando muito aquela região. Aqui em São Paulo, nós vivemos em condições de extrema pobreza, assim, barraco, que hoje é chamado de comunidade, mas as comunidades de hoje são muito melhores do que as comunidades daquela época em que nós vivemos. Passamos por muitas dificuldades aqui em São Paulo. Mas o que mudou a minha vida foi que com 15 anos eu conheci Jesus de uma maneira pessoal. Não apenas o Jesus da história, ou o Jesus mesmo que a Bíblia diz, sim, mas o Jesus da Bíblia, mas que se tornou alguém presente na minha vida. E aos 15 anos eu fiz de Jesus, eu aceitei Jesus como, não apenas como Salvador, mas como Senhor da minha vida. E de lá para cá, passados 32 anos, quantas mudanças, quantas bênçãos, quantos milagres Deus assim realizou naquele jovem que talvez como Jabes, talvez não, com certeza. Quantas vezes eu já ouvi de pessoas: você não consegue, você não tem capacidade. Às vezes as pessoas não dizem, mas às vezes a maneira como elas olham, a maneira como elas tratam, que transmite às vezes até mais do que palavras, quer levar, às vezes, um jovem, uma criança, a se conformar com aquele mudinho, como talvez o Jabes foi criado e ele foi assim convencido. Você sabe que às vezes as pessoas tentam nos convencer que nós não conseguimos, que às vezes até nós mesmos começamos a achar que não vamos conseguir, que não merecemos, que não é para nós, é para os outros. Pois nessa manhã eu quero incentivar a você e a mim que esta oração de Jabes, da mesma maneira que me consolou, confortou, animou meu coração nessa semana, porque todos nós temos os nossos momentos de altos e baixos, às vezes nos sentimos mal, às vezes o passado ainda tenta nos atrapalhar. Essa oração de Jabes, que ela possa animar você, que talvez tenha sido convencido que não consegue aquele emprego, não consegue estudar, não consegue aquela posição, não consegue vencer aquele pecado, não consegue vencer aquela dificuldade, e que deve se conformar, porque afinal de contas essa é a sua vida. Meu incentivo é que você rebele-se, mas rebele-se de maneira correta, não da maneira incorreta. Mas rebele-se correndo aos braços do teu Criador, que mais do que teu Criador, Ele quer ser o teu Pai e quer ter um relacionamento pessoal com você. Jogue-se nos braços do teu Pai. Conte a Ele as tuas dores, as tuas feridas.
Talvez as feridas, especialmente feridas emocionais, que vieram lá de trás e que você nem sabe por que algumas situações ainda te seguram, te paralisam, não permitem que você vá em frente. Vai lá, conte a teu pai, conte ao teu Criador que quer ser também o teu pai. E tenha certeza que ele é poderoso, como a própria Bíblia diz, para fazer infinitamente mais. Só que mais do que poderoso, o teu Pai é amoroso, o teu Criador é amoroso, o teu Criador se preocupa com você. O apóstolo Pedro diz lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, que ali ele incentiva a gente a lançar toda a nossa ansiedade aos pés de Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Há um passo importante para a sua assim rebelião. E esse passo importante que você pode tomar é você não ter Jesus, não apenas o Jesus histórico ou apenas o Jesus que está na Bíblia, mas o que Deus quer de você é que você tenha Jesus como seu Senhor e seu Salvador, que você creia em Jesus como único Senhor e Salvador, confesse Ele dessa maneira, assim, arrependa-se dos seus pecados, comece a pensar naquelas coisas que você faz e que muitas vezes você mesmo sofre. E peça a Deus para que Ele te ajude a vencer o que a Bíblia chama de pecado, que tantas vezes tenta nos aprisionar. Seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, renasça em Cristo, receba o Espírito Santo e tenha certeza, uma nova história vai começar na sua vida. Mas eu também quero dizer para você, como eu digo para mim sempre, todos os dias, a maior rebelião, eu já li isso na internet uma vez, a maior rebelião, por exemplo, de você, talvez que tenha condições financeiras adversas, a maior rebelião de alguém assim é dedicar-se aos estudos, estudar, gastar tempo, se dedicar, pedir a Deus que te ajude. E tenha certeza, Deus é poderoso para te colocar numa situação muito melhor, onde você conseguiu alargar os seus horizontes, às vezes horizontes tão pequenininhos. Deus está querendo que se alargue, está dizendo, eu tenho coisas grandes para fazer na sua vida. Eu não falo somente em termos materiais. Deus quer fazer de você um instrumento poderoso na mão dele. Mas nós não somos capazes. Às vezes nós temos uma história que nos limita. Mas Deus pode mudar a nossa história. Pode vir morar dentro de nós. E como ele fez com Jabez, que alargou as suas limitações, ele diz, quem dera expandisse o meu território. Deus é poderoso para expandir e fazer você, como fazer a mim, crescer e conquistar coisas que talvez para nós ainda sejam coisas impossíveis aos nossos olhos. Nesta manhã, está sofrendo, está triste, está desanimado. Eu quero te convidar a pensar na oração de Jabez e que ela conforte a tua vida, conforte o teu coração, como confortou o meu coração nessa manhã. Esta manhã, depois que eu li esse texto, meu coração se encheu de esperança quando eu penso nas minhas próprias limitações ainda, quando eu penso nas minhas dores, e eu penso que Deus é poderoso para curar, para ajudar a se libertar de amarras, muitas vezes amarras lá do passado, como Jabez. Jabez tinha uma amarra que começou lá, quando ele estava nascendo, quando a mãe dele disse, esse é dor. Talvez ela não tenha com certeza desejado isso, mas ela, naquela sua sofrimento, ele disse, esse filho é filho de dor. E Deus mudou a história dela. Nesta quarta-feira, a oração de Jabez, como eu falei, eu tinha planejado uma outra mensagem, mas que a oração de Jabez conforte assim e console o teu coração. Se você quiser ter esse texto por escrito, ele ainda não está no portal, mas você pode entrar no meu Facebook, Valdir Silva, e lá você vai ter esse texto assim, esses comentários feitos assim, escritos, e você pode compartilhar com quem você quiser. Tenha certeza, Deus
é juiz assim de viúvas, é o pai de órfãos, é aquele que ajuda e luta pelos desamparados. E é esse Deus que está de braços abertos, pronto, para que eu e você coloquemos na mão dele as nossas limitações. Deus nos abençoe.